Fala comigo e de repente, cada pouco você olha pra lá também. Olá, Ellen Cristina, mais um programa Gente que Faz TV Engá Maringá. Hoje nós estamos aqui com a Malu Alves. Nós vamos falar sobre o mito do empreendedorismo. E o Gente que Faz é um espaço onde você que faz a diferença na sociedade e no mundo dos negócios pode vir aqui contar a sua história e compartilhar as suas experiências. E hoje a Malu Alves, que é coach empresarial, mentora de negócios, ela está aqui para compartilhar as experiências dela como empreendedora e falar para a gente da visão empreendedora que ela tem. Malu, o empreendedorismo hoje é realmente um mito? O que que você me diz, me conta sobre isso? Hoje, o empreendedorismo, eu acredito que é mais um mito do que antigamente, porque antes nós não tínhamos tanta concorrência, né? E hoje o cliente, antes nós tínhamos um cliente fiel, hoje nós não temos mais. Então, eu acredito que hoje a maior parte das empresas que fecham é devido ao mito do empreendedor. Malu, me conta pra gente como é que você faz a diferença na sociedade e no mundo dos negócios com toda essa tua experiência, com toda essa coragem de empreendedora. Como que você começou a empreender, no que você está empreendendo hoje e quais são os seus mitos, quais foram os seus maiores desafios nesse mundo do empreendedorismo? Então, Ellen, há uma crença que o empreendedor já nasce empreendedor. Existe sim um empreendedor nato. Eu acredito que eu, eu nasci sendo empreendedora, porque eu comecei a empreender aos 10 anos de idade, eu comecei a fazer crochê e vender para minhas amigas, né? Então, eu sou de uma família empreendedora. O que nós chamamos assim de mito do empreendedor, que fecha muitas portas, é justamente aquela pessoa que não tem noção nenhuma de empreendedorismo. Não, o empreendedorismo não corre na veia, como a gente costuma dizer, né? Porque eu sou professora e muitas vezes a gente via na sala de aula aquela criança que já era empreendedora, que ela sabia vender alguma coisa dentro da sala de aula para os seus coleguinhas. Então, esse já é um empreendedor nato. Mas aquele empreendedor que monta uma empresa achando que o empreendedorismo é muito fácil, é simples. Não é complicado, mas não é fácil. Para ser empreendedor é preciso ter muita coragem. Aqui no Brasil nós falamos assim, nós precisamos matar um leão por dia, né? Ainda continua essa crença ainda, porque no Brasil é muito difícil empreender, muito difícil. Mas o engraçado é que a gente acha que é só no Brasil. E se você lê o livro O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, que é um consultor americano, ele conta a mesma história que acontece aqui no Brasil. Ele fala que as empresas americanas, muitas pessoas abrem empresas e fecham na mesma velocidade, por causa do mito do empreendedor. E eu achava que era só aqui no Brasil, mas não é. E quando a gente fala um mito, né, é algo, vem a ideia de algo desconhecido. E empreender dá um frio na barriga, né, Malu? Falam de empreender, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. Mas, Malu, o medo ele vem da falta de conhecimento, certo? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, de repente, será que esse mito, esse medo que vem quando se diz, se fala em empreender, em iniciar um negócio próprio, não vem muito da falta de conhecimento mesmo daquilo que se está fazendo, ou de gestão, ou de processo, de pessoas. Você acredita que tem essa relação do medo com essa falta de conhecimento, essa insegurança frente ao desconhecido? Você tocou num assunto que é bem complicado de falar e, ao mesmo tempo, nós precisamos explorar isso. Porque eu morei no Japão, eu dava aula lá eu assistia vários cursos de empreendedorismo, ia nas feiras, tudo. E o que a gente vê no Brasil?
O Brasil, a escola no Brasil não tem o costume de ensinar empreendedorismo. Em outros países, não, e já começa a ensinar empreendedorismo desde pequeno, né? No Brasil não tem, graças a Deus já está começando em escolas particulares, nós já temos aulas, disciplinas de empreendedorismo. Mas, justamente, no Brasil fecha muitas empresas pela falta de conhecimento. Eu vou te explicar o que é mito, que nós chamamos de mito do empreendedor. Assim, a pessoa trabalha, tá? Sempre trabalhou ali para alguém. Tem vários tipos de mito, né? Ele sempre trabalhou como empregado, como colaborador, e ele acha que ele está enriquecendo o patrão e vai querer montar o seu próprio negócio. Só que ele vê o que ele faz de melhor e tenta abrir um negócio. Só que uma empresa, toda pessoa que for montar uma empresa, mesmo aquele que é um bom técnico, ele precisa saber que uma empresa ela possui três partes bem distintas, que é a parte técnica, que é a base, né, a operacional, a parte tática, que é a administrativa, e a parte estratégica, que é onde eu costumo dizer assim, São 3 níveis, cabeça, né? corpo e membros, né? Eu costumo dizer, em minhas mentorias eu falo isso, olha, o empreendedor precisa estar, o dono da empresa precisa estar na cabeça, que é a parte pensante da empresa. Mas em minhas mentorias, eu dou bastante mentorias, meu foco são pequenas empresas, e onde eu encontro o empreendedor, o empresário? Na parte técnica. Então, é aí que está o mito. Muitas vezes, assim, um chefe de cozinha, ele é ótimo na cozinha. Aí todo mundo aconselha montar o seu restaurante e ele abre a empresa. Só que ele não tem tempo para administrar. O que ele sabe fazer é a comida muito bem feita, Sim. mas ele não sabe administrar, ele não tem tempo para pensar na empresa. E aí, com certeza que vai falir. Porque essas três partes elas precisam são distintas mesmo, elas precisam de um profissional em cada setor para poder dar certo. E a questão de esses termos, esses conceitos de empresa empreendedor e empresário, se confunde isso, né? Eu adoro O isso. empreendedor é empresário, o empresário é empreendedor, como que é essa relação? Antigamente não tinha essa distinção, né? Empreendedor e empresário. Hoje eu posso dizer para você que empreendedor é aquele que consegue transformar problemas em soluções, né? Então, o empreendedor, ele adora um problema. Hoje mesmo em meu grupo eu estava falando sobre isso. O empreendedor é aquele que adora problema, porque tendo problema ele tem solução, ele tem serviço. O empresário, ele é aquele que tem uma empresa. É como se fosse um emprego, onde ele vai todos os dias. Ele abre a porta, fecha a porta, paga contas. Abre a porta no dia seguinte, paga contas, fecha a porta, vai para casa. Então, esse é o empresário. Agora, existe empresário empreendedor, como também existe empreendedor que não é empresário, não necessariamente é empresário. Existe muitos funcionários, em minhas empresas eu percebi muitos funcionários que eram verdadeiros empreendedores. O empreendedor, ele pode estar trabalhando numa empresa, ele não precisa ter uma empresa, ele pode... O que é um empreendedor, né? O empreendedor é aquela pessoa que está sempre atenta às oportunidades. Que sonha. Enxerga as oportunidades e entrega uma solução para um problema, né? E uma solução inovadora. Então, de repente, empreender também você pode vender a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Você está empreendendo. Sim. Porque empreendedorismo é isso, é inovação. É entregar soluções inovadoras. E estar sempre atento às oportunidades, né? Para fazer essas entregas de soluções. Então, o empreendedor, ele pode ter um trabalho, ele pode estar trabalhando ali e está fazendo a atividade, exercendo o papel dele de forma diferente, de forma criativa, inovadora, sempre entregando soluções, né? É isso, Malu? As características de um empreendedor ele é sonhador, ele vive no futuro. Visionário. Ele gosta de problema, ele quer solucionar problemas, ele está atento ao seu redor, né, ao entorno. Você observa a diferença de um empreendedor para um empresário.
aquele empresário que ele não sai de dentro da sua loja nunca. Ele não sai. O empreendedor, ele fala assim, ó, fica aí que eu vou dar uma volta. Ele está olhando, Atento ele às tendências está de atento. mercado, ao contexto, É, né, então, o econômico. empreendedor, ele não para, ele está ativo sempre, ele é visionário, como você falou. Ele sonha muito, ele quer resolver, ele quer solucionar problemas. Ele é aquele que é um pouco até difícil de falar, mas o empreendedor geralmente ele não está com o pé no chão, ele está mais sonhando do que com os pés no chão. Então, muitas vezes a gente precisa puxar um pouco para, É bem para estratégico, né? Tá sempre tem que planejando, planejar e organizando. saber onde você pode seguir, porque por isso que na empresa precisa o empreendedor, o Michael Gerber, ele fala que todos nós temos três personalidades, né? Que é o Aham. técnico, o empreendedor e que é o sonhador, né? E o administrador. Então tem que estar esse equilíbrio, porque o técnico é aquele que sabe fazer o trabalho, né? Sim. O administrador, o técnico, ele vive no presente, o administrador, ele vive no passado. E o empreendedor ele vive no futuro. Então, é preciso, é isso que faz a diferença numa empresa para dar certo. O dono da empresa ele precisa ter essas três personalidades em equilíbrio. Entendo. Malu, e você focou em específico no nicho, né? No segmento de saúde, salão de beleza, Salão de beleza, né? né? Salão de beleza. E o que que você enxergou nesse nicho em específico que te fez ligar as antenas aí e entregar soluções para esse nicho em específico? Eu caí de paraquedas no salão de beleza, né? Eu sempre fui empreendedora, meus pais sempre tiveram empresas, e um dia, e nós perdemos a nossa empresa, mas perdemos assim porque fomos roubados, né? Literalmente. E aí, um dia eu resolvi ir no salão de beleza e eu vi ali muitos erros acontecendo. Eu perguntei para a dona se eu podia dar uma sugestão, ela falou, mas eu não posso pagar. Eu falei, não, não quero receber nada, eu te ajudo. Sim. E ela deu um salto violento, assim, mas muito bom mesmo. Aí ela me pediu para atender outros salões. Hoje eu tenho clientes no Brasil todo, Você atende presencial e atende online, 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 online. mais Atende online. online. É. O que é trabalhado nessas suas consultorias, nesses seus atendimentos? O que que você trabalha com essas empresas? Então, o que que a gente faz primeiro quando chega numa empresa? Analisar a empresa, né? Então, eu faço uma análise que todos nós, a análise mais simples de fazer. Eu falo que até uma criança sabe fazer, que é a análise SWOT, né? Que nós chamamos de fofa. É muito simples fazer. Olhar os pontos fortes, os pontos fracos, onde nós podemos buscar oportunidades. Então, primeiro é feita essa análise. Depois dessa análise, nós fazemos um planejamento estratégico para crescer. E aí a gente começa a trabalhar junto, Então, né? é entender como o negócio está hoje e onde ele quer chegar. É, E, né, fazer essa ponte, essa, esse processo, né, Malu? é, E todo mundo tem que passar pelo processo, todo né? mundo, é o Porque todo mundo processo, é acredita uma escola, né? que é, né, que é da noite para o dia. E, na verdade, não é, né? Na Não. verdade, é um processo. E tem que se passar pelo processo. Quem quer resultado, quem quer sucesso, precisa É, suportar o processo, né, quem é Malu? coach sabe que o coach ele se baseia em onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Essa é a primícia do coach, né? Onde eu Uhum. estou, onde eu quero chegar. Nós traçamos essa linha. Então, quando a gente não tem noção do que fazer numa empresa, nós montamos uma empresa, mas não temos noção, aí que entra o coach, o consultor, o mentor. Graças a Deus eu sou consultor e mentor e coach empresarial. Acabei de terminar meu MBA em coaching, mentoring, com foco em gestão de pessoas. Mas então, o que nós vamos trabalhar? Essa linha, os caminhos que você precisa seguir do ponto A ao ponto B, que muitas vezes, eu falo que mentoria é investimento. O que as pessoas acham? Ah, eu não posso gastar. Isso não é gasto, é investimento. Investimento. Porque essa linha do ponto A ao ponto B,
parece ser simples, mas não é. Muitas vezes a gente está dando volta em círculo e parece que está achando que vai. Eu costumo dizer assim, que a gente dá 3 passos para frente e 2 para trás, porque a gente fica patinando. E o coach não, ele vai pegar você e vai falar: você precisa fazer isto, 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 isto. Isso é o coach que estudou, né? Para ser coach, porque tem muitos coaches aí que faz um final de semana e já acha que é coach, Na né? verdade, isso linka muito com a experiência, com a nossa vivência dentro de um negócio, né? Como você Sim, falou, você já veio de uma família empreendedora, já teve negócio, já perdeu o negócio, sim, aprendeu com os erros, tem toda uma vivência, toda uma experiência que se junta à teoria, né? Não é sim. só Ah, ler um livro e né? Você falar, tem, né? tem a prática, né? Tem toda uma prática, toda uma vivência aí para ser compartilhada, né? Porque a mentoria é isso, né, Malu? É O compartilhar mentor. O experiências, né? mentor é isso, né? Compartilhar Muita gente não vivências. sabe definir qual a diferença entre mentor, coach, consultor, né? O Sim. mentor é aquele que já passou pelos caminhos que você quer passar. E ele vai falar: não faça. Eu falei que até vou escrever um livro, não faça o que eu fiz. Porque, gente, se eu fosse voltando ao passado, ressignificando o meu passado hoje, eu faria tudo diferente. Eu teria tido muito mais sucesso, né? Eu acredito que muitos empreendedores, né? Muitos empreendedores, muitos empresários, porque assim, é como você está falando, um planejamento ele é tudo, gestão ele é muito importante, ou seja, às vezes no desespero, né? O empreender ele vem de uma necessidade, Sim. né? E tem um empreender por necessidade, tem um empreender por oportunidade. Então, às vezes vem Tem daquela um empreender por urgência, amor, daquela né? emergência em empreender e não se está muito, não está preparado, né? E quando a gente tem o conhecimento, tem a preparação, tem um caminho, tem uma metodologia, né? Tem um acompanhamento. ah, os erros eles vão existir sempre, mas as decisões serão mais assertivas porque serão pautadas em um Um conhecimento e uma conhecimento. experiência, já um método, né? Eu Sim, sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso de método, eu preciso de uma metodologia, eu preciso de um processo, de um passo a passo para tomar decisões mais assertivas. Né? Os erros a gente vai aprender com eles, mas quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais preparo a gente tem, um suporte, né? Alguém ali por trás que já passou por aquele labirinto onde você está querendo traçar, eu acredito que você aprende, você erra mais rápido, levanta mais rápido, né? Cai, mas levanta mais rápido, com mais não perde resiliência, dinheiro. com mais compreensão, né? Sim, Daquilo, por que que aconteceu aquele contexto, quais foram os padrões que a gente tomou para tomar uma determinada decisão, né, Malu, dentro de um sim. negócio, um líder, um gestor, um empreendedor precisa tomar decisões rápidas, Rápidas, né? Ainda mais certeiras. nesse mercado, nesse nosso contexto atual de agilidade, de muitas informações. Hoje nós temos acesso a muitas informações, então Tá tudo muito fontes rápido. seguras de buscar conhecimento e informações, porque senão a gente só vai adquirindo conhecimento, ouvindo uma opinião, ouvindo outra, lendo um livro, lendo outro, fazendo um curso, fazendo outro, mas a gente precisa ver o que realmente está baseado no fundamento do nosso negócio, né, Nosso Malu? negócio é. Você A falou razão em de ser, muitas empresas não têm a missão, visão, valores, que é valores, muito propósito. importante, né, Malu? Por que que o negócio existe? Para onde que está indo? De onde que nós viemos? Sim. Então, se você falando em método, eu fiquei 3 meses lá na Europa e eu não estava só passeando, eu estava fazendo pesquisa, vendo o que era melhor trazer. E agora estou lançando o meu método, que é Envolve, que é inovação, network, organização, valores e velocidade, né? Lucratividade e velocidade. Por que isso? Você falou dessas em cursos que a gente faz, em livros, mas quando nós temos um método, tudo que nós fazemos, nós trazemos para aquele método, né? Para ajudar melhor o nosso cliente. E isto é que faz a diferença, é a velocidade no crescimento. É quando a pessoa se propõe a aprender, porque o empreendedor, ele precisa ter essa humildade de aceitar, eu quero aprender. Eu não sei tudo isso, eu preciso aprender, né? E aí nós fazemos o nosso papel, nós estamos ali fazendo custos e mais custos, que não é nada barato, para entregar para o nosso cliente. Então, nós mastigamos, nós trazemos Para tudo colocar na prática, prontinho para né? colocar na prática. Então, é só ele pegar e fazer. Porque o caminho do mentor, o papel do mentor é esse, é
dirigir pelos caminhos certos, né, Orientá-los. orientá-los. Então, eu acho muito bacana, porque eu falei, se eu tivesse tido um mentor quando eu comecei os meus negócios, eu fui fazendo do jeito que eu conseguia fazer. Deu muito certo. Já caí muitas vezes, sim. Outro dia eu estava vendo a Bíblia Diniz falando que é difícil você ver um empreendedor de sucesso que não já faliu várias vezes, mas a gente vai aprendendo com os erros, né? Então, é isso que a gente quer passar para os nossos clientes. Não faça isso, não cometa esse erro, porque aí você vai mais rápido, você cresce E mais quem rápido. já errou muito, né? Já se tornou. Quanto mais a gente erra, mais a gente fica especialista Mas, em soluções, sim, né? soluções, lógico. Já erramos, mas tem que ser Muito, rápido, né? muito. Tem Hoje que ser tem que ser rápido. muito rápido. Errou, ver. A pior parte do erro é não saber onde errou, né, Malu? Sim. Então, fazer essa Não admitir o análise, erro. Não fazer admitir essa o erro. análise, onde é que está errando, onde é que pode ser melhorado e levanta rápido, aprende rápido e bola para frente, que é Você falou aí em missão, visão, valores. Em minhas mentorias eu prego sempre isso aí. Uma empresa, quando nós vamos construir uma casa, nós fazemos um alicerce que aguente a casa, né? Bem feito. Qual é o alicerce de uma empresa para ela crescer saudável? Missão. Qual é a missão dessa empresa? Por que eu estou criando essa empresa? Para quê? Para que eu estou criando essa empresa? e para quem também, E né? para quem? O porquê é mais importante do que como, né? Nós sabemos disso. Então, o porquê, para quê e para quem eu estou criando essa empresa? É a missão da empresa. Visão, onde eu quero chegar com essa empresa? Já traçar ali, vai montar uma empresa, já traça os próximos 5 anos. Antigamente nós fazíamos em 10 anos, hoje é 5 anos, né? Você vê, as coisas estão andando tão rápida que dentro de não faz mais para 10 anos, são 5 anos. Missão, visão, valores. Quais são os valores? Eu costumo trabalhar inicialmente com o dono da empresa. Quais são os seus valores pessoais? Vamos trabalhar aqui. Se é Por que, Ellen? Você sabe, você dá consultoria também, você sabe que uma empresa ela é reflexo do dono. É um espelho, né? Então, vem toda a cultura do dono, né? Toda a cultura do dono vem para a empresa. Os seus valores, se o dono ele é desorganizado nas contas, a empresa também vai ser desorganizada nas contas. Se o dono é uma pessoa egoísta, ele não vai querer que os seus funcionários cresçam. Mas se o dono ele ou tem como valor melhoria contínua, ele quer que os funcionários façam curso, ele quer que a empresa melhore, ele quer entregar cada vez melhor. Então, missão, visão, valores e propósito são a base da empresa, é o alicerce que toda empresa precisa ter. E por que muitas empresas abrem e fecham na mesma velocidade? Porque não tem conhecimento desta base que precisa estar firme. Exato. Eu sempre digo isso, Malu, concordo com você. Se você ainda não atingiu o resultado que você deseja, é porque não adquiriu o conhecimento que precisa. Sim. Então precisa realmente buscar. É um dos comportamentos empreendedores, né? Sim. Que nós temos, né? David McLaren desenvolveu essa metodologia dos comportamentos empreendedores e um deles é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. O empreendedor é aquele que está sempre estudando. Se desenvolvendo. Então, eu costumo dizer assim, ó, uma empresa para dar certo, eu estava fazendo uma live e uma pessoa falou, Malu, como é que eu faço para meu salão dar certo? Eu respondi 4 coisas. Estudar, 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 estudar. Ele falou, como assim? Eu tenho que viver estudando? Eu falei, estudar. Primeiro, quem é você? O autoconhecimento. Precisa. Todo empreendedor precisa primeiro se conhecer para ele entender as outras pessoas. Estudar o mercado. Onde eu vou, o mercado que você vai atuar. Estude o mercado. Estude o seu concorrente, né? Tem que estudar o concorrente. E depois estudar o que está acontecendo, tá a par do que está acontecendo dentro do negócio, do momento, porque muda muito rápido. Antigamente não, mas nós estamos. Então eu estou até lançando um curso agora de formação. Eu já estou com 64 anos, não aguento mais ficar dando mentorias. Então eu vou formar gestores, que é formação de gestores
do futuro, porque é rapidez para ter resultado. 3 a 4 meses a pessoa já sente o resultado. Isso se a pessoa fizer certinho, né? E quando que nós vamos ter essa formação, Malu? Tá para Tá, ser lançado. tá no forno? Tá no forno. Tá para ser Muito lançado. bom, muito bom. Bom demais. E você faz parte de alguns movimentos aqui de Maringá, né, Malu? Eu estou em alguns grupos, mas hoje eu posso dizer assim que eu estou mais focado na CEMEG, né, que é daqui de Maringá. A CEMEG, ela tem em todos os estados do Paraná, mas aqui em Maringá, a CEMEG é gestora e empreendedoras. Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Maringá. E hoje eu sou diretora da pasta de sustentabilidade social, cultural, ambiental. E, se você me permitir, eu vou deixar um convite aqui, dia 28 de junho, nós estaremos no Sebrae, no auditório do Sebrae. Você que tem empresa, que precisa saber sobre sustentabilidade ambiental, nós teremos lá pessoas capacitadas para falar. Nem eu sabia disso, porque eu peguei essa pasta, eu não entendia, nunca tinha falado muito sobre sustentabilidade, eu comecei a pesquisar. A empresa hoje que recebe o selo, que é sustentável, ela tem muitos incentivos fiscais, e isso nós teremos, vai ser dito tudo isso lá no dia 28 de junho, e é gratuito. Tem um link lá no meu Instagram, tem um link para fazer inscrição, na CEMEG também tem um link para fazer inscrição. É gratuito, dia 28 de junho, das 19h30 até as 10 da noite. Uau, olha que convite, hein? Muito bom, muito bom. Um convite excelente. Obrigada, agradecemos, né, você compartilhar com a gente esse convite. Malu, é um assunto que dá pano para manga, dá muito tricô. Dá muito tricô. Falar sobre empreendedorismo, falar sobre os mitos do empreendedorismo. A Malu é uma pessoa experiente aqui para falar sobre esse assunto, que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Mas nós temos que, né, dar continuidade num próximo programa, Malu. Sim, se for falar Estamos sobre aguardando o mito do aí empreendedor, estamos aguardando aí ansiosos os seus treinamentos, seus lançamentos, suas novidades. Venha contar pra gente. Claro, essas novidades. eu agradeço o convite. E foi muito bom muito falar sobre isso, porque quando nós falamos de missão pessoal, né, eu até antes de fazer o curso de coach, eu não tinha essa noção do que é missão pessoal. E depois eu descobri que a minha missão é ajudar pessoas. Quando eu me formei em professora, eu estava ajudando pessoas. E quando eu fiz o curso de coach, eu queria ajudar pessoas. E ter essa oportunidade de falar para as pessoas como ela deve fazer para não perder dinheiro. Sabe que uma coisa que me dói muito quando eu chego numa empresa que eu vejo que ela está falindo. Me dói muito, porque ali são sonhos que são enterrados. Sonhos e um negócio, um empreendedorismo, uma empresa é para dar lucro, é para dar resultado também, lucro, né? Mas quando a empresa ela baixa as portas, eu fico imaginando ali o quanto sonhos, dinheiro, tempo, família que ela deixou de curtir. Então, é muito triste ver isso. Então, eu quero ajudar essas pessoas. Se vocês estiverem precisando de ajuda, pode entrar em contato. Malu Alves Yasuki, meu Instagram. Malu, agradeço a tua presença aqui, as tuas experiências, a tua história, tá? Gratidão. E espero mais vezes, né? Esperamos a Malu mais vezes aqui para a gente falar sobre empreendedorismo e as suas experiências. Mas um programa Gente que Faz. Espero vocês no próximo programa.